Olá, bem-vindo a Literally. Sou Anthony Rosenberg. Hoje, primeiro post em português. Vamos falar sobre versão, quer dizer, tradução para outra língua, nesse caso para inglês. Isso seria o primeiro post de vários, né? Comecei com uma palavra complicada que eu encontro a tradução duvidosa em muitos lugares. Então resolvi fazer uma investigação e colocar aqui alguns pensamentos para vocês considerarem ao traduzir a palavra orçamento. Fiquei muito surpreendido com o que os dicionários oferecem sobre essa palavra em português. Então vou colocar orçamento et al. Ou et al. Você decide. Vamos ao ROAS. No ROAS, é colocado como substantivo masculino e tem 4 definições para a gente considerar. O primeiro é ato ou efeito de orçar, ato ou efeito de calcular ou ato ou efeito de estimar. Então, tem 3 palavras lá complicadas, ao meu ver, porque podem ser várias coisas, dependendo do contexto, uso, etc. Vamos analisar tudo isso. A segunda definição oferecida pelo Royce fala em avaliação ou calculação aproximado aproximado do custo daí lista obra, empreendimento, serviço, etc. Também coloca a palavra estimativa ali no meio disso e cômputo. E o exemplo oferecido é orçamento de uma restauração, que é um bom exemplo e muito utilizado quando está fazendo uma restauração ou reforma. A terceira definição, cálculo da receita e cálculo da despesa. Achei muito interessante o fato dessas duas coisas serem chamadas de orçamento. Pormenorização da receita e pormenorização da aplicação de recursos a serem disponibilizados para certa finalidade. E o exemplo oferecido é orçamento dos investimentos de uma empresa. Aqui temos muita coisa e essa explicação vai ser uma parte grande desse vídeo. A quarta definição é muito específico, ao meu ver. Cálculo da partilha de um imóvel sujeito a processo divisório feito por agrimensor. Achei muito peculiar que orçamento seja utilizado neste caso muito específico. Então, vamos dar uma olhada nisso também. Não sei se é muito utilizado, se você faz muito tradução nessa área de partilha ou processos divisórios e tal, mas vamos analisar todo o vocabulário aí também. Começando pelo começo. Número 1. Ato ou efeito de orçar, de calcular, de estimar. Aqui estamos falando de verbos. Eu fui por calcular, estimar, porque são verbos que diferem da palavra orçamento mais. Então, temos calculate, que pode ser traduzido como calcular ou somar, e estimate. Estimate. O verbo é estimate e o substantivo é estimate. Né? O verbo estimate. O foco, o ênfase está na última sílaba, estimate, para o verbo. Né? Calculate, estimate. Estimar. Né? Parece simples, por que não? Mas tem outras palavras que aparecem quando você começa a investigar a tradução. Então, appraise pode ser a ideia de avaliar. Né? Agora pode ser usado em avaliação de custos, de despesas, de dinheiro, em vários aspectos. Mas também pode usar appraise como avaliar pessoas, né? Você pode appraise your staff or your employees. Então, appraise é uma palavra que vem muito dessa ideia de estabelecer um valor, que seria a ideia de estimar ou calcular em alguns casos.
Também assess vem, quando você fala em avaliar, assess muito mais comum na área de educação, mas também pode ser utilizado na ideia de reforma. Eu vou assess the costs, assess the damage, assess the investment. Eu também gostei dessa palavra, mesmo sendo ligado ao orçamento bem fraco, de uma forma bem fraca, mas mesmo assim aparece. É um substantivo, não é um verbo, mas é a junção de dois ou substantivos ou dois verbos. É a palavra guess, que pode ser substantivo, a guess, ou o verbo to guess, que é adivinhar, e estimate, o verbo, ou estimate, o substantivo, de estimar. Então, a ideia de adivinhar o preço, adivinhar o número. Então, é estimar sem precisão, utilizado como substantivo, e a gente fala muito nesse, how much will the remodel cost? A guesstimate would be $5,000. Né? Então, é uma estimativa bem por cima, sem entrar em detalhes, mas pode ultrapassar esse valor. Então, estimar sem muita precisão. Um bom verbo, bom substantivo para conhecer, mas muito mais utilizado na parte oral do que na escrita. Na segunda definição do ROAS, temos avaliação, ou cálculo aproximado do custo de alguma coisa. Então, vamos lá. Essa avaliação seria evaluation. Evaluation é um termo mais brando, mais comum que se pode usar quando se está falando de avaliação ou um cálculo aproximado e se aplica em quase qualquer área. Agora, valuation é utilizado quando se fala de bens imóveis ou bens fixos. Isso pode ser, para o indivíduo, pode ser valuation of a house. Então, avaliação de uma residência ou de uma casa residencial. Muito se usa na ideia de vender uma propriedade, vender uma casa, coisa assim. Mas também se usa valuation quando se fala de avaliação da empresa. Porque avalia todos os bens da empresa, inclui também não só os imóveis, mas os outros variáveis também, né? Disponibilidade, cash, dinheiro e bens líquidos, mas ele começa pela valuation of fixed or fixed assets. Né? Appraisal também volta, aquela palavra appraisal pode ser utilizado quando você fala, I had my house appraised, quer dizer, avaliaram minha casa. Você pode usar para bens, também sobre pessoas, para pessoas, né? Appraisal of your staff. Outras palavras que apareceram na investigação foram estimate, como substantivo nesse caso, estimate, ou que seria seu custo aproximado, cálculo aproximado, e esse approximate price ou approximate cost, você poderia usar esses também. Isso seria um termo mais literal, vamos dizer, cálculo aproximado, approximate cost. No dia a dia, fala-se muito rough cost, rough price, rough, R-O-U-G-H, rough. Mas escreve-se muito approximate. Estimativa, claro que achamos estimate, também achamos quote. Quote vem de cotação, ou quotation. Não é muito utilizado hoje em dia quotation. Eu vi muito na área de câmbio, mas mesmo assim a gente usa rate, exchange rate, rather than exchange quotation. Não é muito utilizado hoje em dia. É meio antigo, quase obsoleto, eu diria. Mas quote é muito utilizado na ideia de fornecer um orçamento de quanto vai sair essa obra, esse trabalho, esse serviço. E daí também approximate price ou cost também funciona aí. Cômputo seria calculation, price, e também, fala no dia a dia, você entrega um papel com o valor estimado e tal, a gente fala, this is the bill. Né? Bill normalmente vem quando a pessoa já aceitou
o orçamento e vai em frente com o trabalho, o serviço, obra, nesse caso, pode ser, o empreendimento. Mas bill pode ser utilizado antes também. So, what's the bill? What's the price? What's the calculation? A terceira definição vem com cálculo da receita e cálculo da despesa, que eu achei interessante usar orçamento tanto para receita, tanto para despesa. Em inglês não se usa muito orçamento nessas duas áreas. Quando você fala de receita, vamos falar de revenue, e americano gosta de usar no plural contável, de forma contável, revenues. Né? Por algum motivo, os ingleses preferem o incontável revenue. Income, que é incontável, tanto no inglês britânico quanto no americano, e earnings, sempre no plural, né? Então, esse cálculo da receita seria revenue calculation, or income calculation, calculation of income, or calculation of earnings. Cálculo da despesa vem com expenses. Calculation of expenses, calculation of cost or costs, pode usar incontável cost ou contável costs. E a palavra mais eloquente, expenditure. Expenditure não é contável, é incontável, então não tem plural. Eu ia falar que os ingleses usam mais, mas na verdade os americanos usam também. Então não vou dizer isso. Esse se relaciona à despesa. Engraçado notar que em nenhum nessas traduções a palavra budget aparece, né? Cálculo da receita, revenue, income, earnings, e cálculo da despesa, expenses, cost ou cost expenditure. Budget não entra aí. Chegando aqui no pormenorização, que palavra, né? Pormenorização da receita. Então, pegando receita, seria revenue, earnings, income, itemized revenue, itemized revenues, itemized earnings, itemized income. Então, essa ideia de pormenorizar é listar e realmente colocar detalhes sobre esse revenue, earnings or income. Mas, na prática, a gente trabalha muito com Excel, né? Então, você entrega um spreadsheet. Então, o spreadsheet já fala que é pormenorizado, porque spreadsheet você coloca todos os itens com seus devidos valores e você fala, esse é o custo itemizado ou pormenorizado. Então, o spreadsheet serve no dia a dia para falar, olha, aqui é a lista. E quando você fala em aplicação de recursos, essa parte requer muita atenção. Aplicação dos recursos. Basicamente, a gente está falando de investimentos. Quando você fala em aplicação, é reinvestment. Vamos para um exemplo. Vamos supor que uma empresa tenha um mês de vendas muito altas ou de serviços muito altos e eles conseguem um lucro razoável. Ao invés de dar para os acionistas ou dar um bônus para o CEO e tal, o departamento financeiro decide utilizar esse dinheiro para fazer alguma coisa dentro da empresa, seja aumentar a receita através de investimentos em fundos e tudo mais, ou, sei lá, aumentar o quadro de funcionários, ou melhorar a tecnologia, comprar mais máquinas, expandir o negócio para comprar mais terrenos, ou abrir mais fábricas. Isso seria um investment ou reinvestment, seria a aplicação. Também, quando você quer colocar esse dinheiro em fundos, você está investing your money. Agora, a palavra application é utilizada em inglês, mas o conceito é um pouco diferente de investment. Application fala muito sobre o uso desse dinheiro. Investment fala muito sobre a ideia de visar um lucro, visar um retorno. Já application não necessariamente fala em esse lucro ou esse retorno.
Application fala em, eu vou usar esse dinheiro para tal coisa. Então, quando você fala application of resources, normalmente você fala application of resources into training. Application of resources into machinery. Application of resources into marketing. É o uso desse dinheiro. Não é simplesmente visando lucro, é visando um crescimento, ou um treinamento, ou uma melhoria alguma parte da empresa, mas explicando a metodologia da application, né? Quando você fala de alocação de recursos, muito parecido com application. Application. So, allocation of funds fala muito do local, onde vai esse dinheiro. Application fala como se vai usar esse dinheiro. Então, allocation of funds vai para a fábrica no sul. We have allocated funds to technology improvements. Então, alocamos o dinheiro para melhoria da tecnologia. Qual é a aplicação? Nós vamos comprar computadores melhores. Vamos ampliar a rede usando tecnologia nova. Vamos melhorar o software da empresa. Então, allocation fala onde e application fala como. Investimento fala aplicação com olho no lucro ou o retorno. Ainda não terminamos. Pormenorização da aplicação dos recursos. Quando você junta tudo isso, a ideia é planejamento, porque você está colocando uma lista, pormenorização seria itemized, aplicação dos recursos seria investments, ou pode ser application ou pode ser allocation. Mas basicamente você está listando o que você vai fazer com esse dinheiro, onde você vai usar esse dinheiro. Então, levanta a ideia de planejamento. Portanto, investment planning vem à mente quando se fala de pormenorização da aplicação de recursos, seria investment planning se esse investment visa o lucro ou o retorno. Investment planning, planejamento financeiro, ou planejamento de aplicação dos recursos, se preferir. Também vem finalmente a palavra budget nessa aula. Detailed budget. Detailed budget basicamente é aquele spreadsheet que mostra o plano de como você vai usar esse dinheiro. Nós vamos usar dinheiro para fazer isso, para fazer aquilo e para desfazer daquilo, né? Você pode usar para vender também, fazer marketing, etc. Detailed budget explica como se vai usar o dinheiro, ou, nesse caso, os recursos. E quando você explica como se vai usar esse dinheiro, entra o termo planned spending, que é o planejamento de gastos. Isso seria muito mais próximo à pormenorização da aplicação dos recursos. Literalmente, exatamente como você vai gastar esse dinheiro que vocês têm, esses recursos que você tem. Então, esses três termos são muito utilizados quando se fala de aplicação de recursos, pormenorização da aplicação dos recursos, investment planning, detailed budget, lembra que isso é mais específico de como usar, e planned spending, exatamente quanto vai gastar em cada item. A quarta definição, aquela bem específica, fala de cálculo da partilha de um imóvel sujeito ao processo divisório, feito por agrimensor. Adorei todos esses termos e temos muito para investigar. Partilha acaba sendo division, split, distribution, e o verbo, na verdade, é um phrasal verb, divvy up, entra muito, é utilizado muito nessa questão de dividir as coisas entre partes. Se você pensar num processo divisório, você tem duas partes, né? Então, você pode falar assim, o homem fica com a casa e a mulher fica com o carro, casa da praia e a conta bancária, né? Então, é o jeito de divvy up the assets. To divvy up the assets. Muito utilizado também em empresas. Você pode usar o jeito que você vai distribuir seus recursos. Lembra que a gente falou sobre a aplicação de recursos no slide anterior? Você pode divvy up your spending ou divvy up your budget. E split
pode ser verbo ou substantivo. E divide não é muito a palavra que se usa aqui nessa questão. Divvy up é mais utilizado do que divide. Divide dá uma ideia de separar e divvy up dá a ideia de distribuir em partes, ou igualmente ou partes não necessariamente iguais. Fala-se muito desse divvy up na área de espólio, né? Espólio quando a pessoa morre e tem vários bens, né? Vamos supor que uma pessoa morre e tem casa na cidade, casa na praia, casa no campo, e tem 10 carros, conta na Suíça, conta nas Ilhas Caimã, qualquer coisa, e daí a família vem para fazer inventário. Então, esse divvying up, o carro vai para o filho, casa do campo vai para a filha, casa da cidade vai para o amante e essas coisas, né? A partilha é feita desse jeito. Então, o verbo to divvy up, so you divvy up the assets between the heirs, os herdeiros. Imóvel, eu investiguei a palavra imóvel também, e talvez você já conhece, mas vale a pena falar sobre esses termos. Property é a palavra genérica que fala sobre o que te pertence. Pode ser um imóvel, mas pode também ser um carro, pode ser coisas da sua casa, tudo isso é o property, né? Muito se fala em property quando se fala de processo divisório, porque você não está falando somente de imóvel, mas você está falando de todos os bens que pertencem ao casal ou ao ex-casal. Real estate é muito mais utilizado no dia a dia quando se fala de venda de imóveis, imobiliária, real estate agency e o real estate agent. Agent é o corretor e agency é imobiliária. Muito se fala nessa área de venda, de marketing, coisa assim. Quando se fala de real property, aí realmente estamos falando de imóveis, bens imóveis. Real property é um termo jurídico utilizado muito na questão de processo divisório, também na company valuation, aquela valuation para a empresa, avaliação para a empresa, né? Real property são os bens imóveis. Então, aí não entra realmente carro, a televisão, a geladeira, não entra nada disso. Entra somente bens imóveis. Processo divisório, divorce settlement e divorce case. Divorce settlement pode ser feito antes de chegar no tribunal, pode ser que as partes chegam a um acordo, amigável ou mútuo e não precisa ir para o tribunal e deixar o juiz decidir. Você pode usar divorce settlement tanto nesse caso quanto na situação de um juiz decidir. O juiz pode falar, não, vocês não sabem negociar, vocês estão brigando toda hora, eu vou decidir que vai ser assim, assim, assado. Daí também chamado de divorce settlement. Divorce case é o processo, né? O processo divisório, divorce case. E o último lá é agrimensor. Eu tive que realmente procurar muito para essa palavra, para entender. Agri de agricultura, mensor de alguém que mede coisas. Então, surveyor vem à mente quando se fala de terra ou terreno, né? Talvez você tenha visto dois caras lá na rua trabalhando para uma municipalidade, medindo a rua, ou um cara com tripé e olhando por um monóculo, e outro cara uns 30 metros para lá com uma vara com uma luz em cima, e ele fala, 30 centímetros para a esquerda, 30 centímetros para a direita. Daí eles estão medindo a rua, pode ser para tirar cano, colocar fibra ótica, aumentar a largura da rua, tanto faz. Esses são land surveyors. Muito utilizado na área de construção e de demolição também, né? Agora, property evaluator também cabe nesse contexto de partilha de imóvel sujeito a processo divisório, porque ele vai avaliar a propriedade, né? E property evaluator pode ser tanto de bens imóveis como bens móveis também. E valuation specialist realmente fica naquela ideia de bens
imóveis. Pode ser utilizado para empresa ou para pessoas comuns, indivíduos também. Então, todas essas traduções são possíveis traduções para agrimensor, dependendo do contexto que a palavra está usada. Então, daí uma seleção de traduções para todos os termos aí. Agora, vamos falar sobre como se usa orçamento em português. O exemplo que eu vou dar é um exemplo extremo, mas demonstra minha dúvida sobre a palavra e como meu pensamento, minha cabeça anglo-saxã, meu pensamento britânico, vamos dizer, luta contra o uso dessa palavra em português. Aqui está o exemplo extremo. Puxa, seu orçamento ultrapassa meu orçamento. Claro que eu duvido que alguém realmente fale uma frase dessas, mas no contexto do uso da palavra orçamento é possível construir uma frase dessa, porque usa-se orçamento tanto no primeiro sentido quanto no segundo sentido. E aí entra meu pensamento, minha cabeça britânica que não consegue diferenciar e falar, nós não usamos a palavra orçamento desse jeito. Então vamos ver como se usa isso em inglês. Então, primeiro orçamento, na verdade, fala da despesa estimada. Como tradutor, eu tenho que passar orçamento sempre. O cliente fala, quanto sai para traduzir 10 páginas? Daí tem que falar, quantas, preciso ver quantidade de palavras por página, qual é a fonte? É 14, é 10, tem rodapé, tem ilustração, tem foto, ou é texto corrido. Daí você tem que ver todas essas coisas para estabelecer quanto, estimado valor de quanto o cliente vai gastar para fazer aquela tradução. Né? Então, o orçamento nesse sentido é despesa estimada. O segundo orçamento da frase extrema que eu usei lá em cima é verba. A pessoa está falando, olha, eu tenho X para gastar, eu não quero gastar mais que X para essa tradução. Então, ele está falando da verba, do dinheiro que ele tem no bolso, né? Ele não está falando da despesa estimada, ele está falando de quanto ele está, assim, disposto a gastar, ou ele tem para gastar, ou também que ele gostaria de, assim, gastar no limite, né? Então, aí vem os dois contextos da palavra orçamento, que em português se usa tanto orçamento em ambos os casos. Em inglês fica estimate, porque é um substantivo aqui, né? Estimate, não estimate, é estimate. E o segundo verbo fica budget. Então, budget, geralmente a primeira palavra que vem à mente quando você fala orçamento, ele é só utilizado no dia a dia, nessa transação normal, como o dinheiro que você tem para gastar. Budget não é a despesa estimada em inglês. Não se usa budget desse jeito. Se usa muito mais na área de, olha, eu tenho X para gastar. É isso que eu tenho. Não vou gastar mais que isso. Então, a tradução daquela frase lá em cima seria algo tipo, gosh, your estimate is way over my budget. Que diferencia o primeiro orçamento do segundo orçamento. Como falei, eu sei que muito raro ver uma frase dessas, né? Seu orçamento ultrapassa meu orçamento. Mas que é utilizado nesses dois sentidos, é utilizado sim, mas em inglês não se usa desse jeito. Agora, eu falei que não se usa budget como orçamento. Não é totalmente verdade. Em alguns contextos, usa-se a palavra budget para orçamento. Vamos ver alguns agora. Mas, neste contexto de orçamento como despesa estimada e verba, budget é verba. Despesa estimada é estimate. Poderia usar até quote aqui, né? Your quote is way over my budget. Eu não uso quote, que eu prefiro a palavra estimate, que é bem mais claro para mim. Vamos por uns exemplos. Usa-se muito budget quando se fala federal budget, state budget, municipal budget. E aqui realmente é o dinheiro que vai ser gasto. Então,
totalmente contra que eu acabei de falar. O uso comum é assim, budget é verba, mas não deixa de ser isso também, né? Porque o orçamento municipal, ele fala em quanto você pretende gastar e o quanto você tem para gastar. Então, ele cabe nos dois sentidos, né? Tanto como despesa planejada ou estimada, ou a verba planejada ou verba disponível, vamos dizer. Então, orçamento municipal, estadual ou federal. We came in under budget. É muito utilizada essa frase. We came in under budget quer dizer que terminamos o projeto embaixo do orçamento ou conseguimos ficar dentro do orçamento. Não estouramos o orçamento. E a próxima é estouramos o orçamento. We blew out our budget. Então, o phrasal verb aqui é muito utilizado. To blow out é o presente, né? Blow out our budget. Blew out é o passado. We blew out our budget. Estouramos o nosso orçamento. It's a low budget film, muito comum para falar sobre aqueles filmes que não têm uma produção tão boa. Você vê umas produções de certos países que não tem aquela verba para gastar, como Hollywood ou Bollywood, por exemplo. Então se fala muito em filme de baixo orçamento, né? Filme com produção menor ou menos elaborada. There will be a budget freeze. Budget freeze é congelamento do orçamento. Nós não vamos mudar os gastos, vamos estabelecer um valor que não vai mudar. Né? Não podemos blow out our budget, porque o freeze não permite gastar mais. So, a budget freeze é a ideia de congelar o orçamento. A balanced budget, a budget deficit, or a budget surplus. Olhando as traduções possíveis, encontrei a balanced budget, seria um equilíbrio orçamental, equilíbrio orçamental ou um orçamento equilibrado. Eu encontrei os dois termos. Acho que depende do contexto e a construção da frase para decidir qual cabe melhor. Equilíbrio orçamental ou um orçamento equilibrado. No budget deficit ou surplus, achei só déficit ou superávit. Não é muito comum falar déficit orçamentário ou orçamental, ou superávit orçamentário ou orçamental. Só preciso falar déficit ou superávit. Também vi superávit primário. Acho que são termos muito peculiares e específicos para falar de superávit de orçamento do Estado. Até existe primary surplus, mas se não me engano, eu acho que primary surplus fala muito de disponível, dinheiro disponível. Já superávit não diz que é exatamente disponível, fala que temos mais, mas não diz que é disponível. Eu posso estar errado sobre isso, porque essa peculiaridade sobre superávit não é muito minha área, mas a palavra budget surplus é geralmente traduzido como simplesmente superávit em português. Decidi colocar uma frase que se ouve muito quando se fala de budgets. You have a champagne taste on a beer budget. Tem várias analogias que você pode fazer isso com, já ouvi vários em português também que eu vou falar já. Mas a tradução disso seria, você tem um gosto de champanhe com um orçamento de cerveja. Quer dizer que você quer as coisas boas, você quer a reforma maior, quer serviço primário, fantástico, mas você não tem orçamento para isso. Uma vez eu estava numa negociação e a pessoa que estava negociando falou assim, você não pode dirigir um Ferrari com orçamento de Fusca. Achei muito agressivo, para falar a verdade, mas é bem isso, a ideia de a beer budget. A última frase é we are working on a shoestring budget or a tight budget. Shoestring e tight aqui são sinônimos. Shoestring literalmente é o laço do sapato. Você nem tem o sapato, você só tem para gastar o laço do sapato. A ideia de shoestring, da ideia de extremamente fino, como um laço, extremamente estreito. Então não tem como gastar muito. Sua verba está limitada.
Aqui vem o conceito não de orçamento, mas mais de verba. Você tem uma verba limitada, uma verba restrita. Você não tem um orçamento para gastar. Em português, usaria orçamento nesse caso também. Bom, espero que tenha ajudado. Como falei, várias palavras, não só orçamento, vários termos que podem surgir nos contextos variáveis de tradução dessa palavra. Espero tenha ajudado e esse foi o primeiro episódio de Literally em português. Até a próxima. Tchau.